Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, foi comprovado cientificamente, através do experimento da dupla fenda, que a luz, que é o fóton, que é o elétron, que por sua vez é uma partícula, tem um comportamento um tanto curioso. Os cientistas descobriram que a partícula, que é a luz, quando não observada, ela assume uma infinidade de possibilidades. Porém, quando a luz é observada, ela assume uma única posição, uma única realidade. E nisto, sem querer, a ciência acabou testificando a respeito da existência de Deus. Você ficou meio confuso? Quer que eu te ajude a entender este mistério? É claro que eu farei. Veja bem, Deus é a luz do mundo. Isso se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12. E a luz, que é o Verbo, se fez carne, ou seja, assumiu uma infinidade de possibilidades. Porém, quando a luz é observada, ela se torna uma única realidade. E isto acontece quando o ser humano passa a contemplar a face de Deus. Quando ele passa a observar a luz, quando ele passa a se reconhecer através da luz, então passa a existir uma única realidade, pois nisto o ser humano ele passa a compreender que Deus é um em todos e que todos nós somos um em Deus. Nisto acaba confirmando exatamente o que os cientistas relataram exatamente através do experimento da dupla fenda. Pois quando a luz não é observada, ela assume uma infinidade de possibilidades, ou seja, quando Deus, que é a luz, se faz carne, ali acaba de nascer uma infinidade de possibilidades, ou seja, nascem os seres humanos, pois o Verbo, que é a luz, se faz carne. Porém, quando a luz é observada pelo ser humano, ela se funde ao homem, pois os dois tornam-se uma única realidade, um único ser. Você consegue aceitar essa verdade? Que a própria ciência, sem querer, comprovou a existência de Deus? Você não é capaz de aceitar? Então, deixe-me te ajudar a entender melhor este mistério da criação. Veja por você mesmo o que consta no livro de Isaías, no capítulo 46, no versículos 9 e 10, aonde disse o Senhor: lembrai-vos das coisas passadas, que anunciam o fim desde o princípio. Espera aí. Deus tem anunciado o fim desde o princípio? Isto é porque Deus é onisciente? Não, meu amigo. Não tem nada a ver com onisciência. Preste atenção. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, disse o Senhor: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus, ele tem anunciado justamente o fim desde o princípio, não o fim do mundo, mas ele tem anunciado que ele é o princípio e que ele é o fim. Tudo se encontra justamente na pessoa de Deus, pois tudo foi criado por ele e por ele. Tudo se encontra na pessoa de Deus. Tudo subsiste na pessoa de Deus, tanto o princípio quanto o fim. Deus não está prevendo o futuro, anunciando o fim desde o princípio. Quer que eu prove? Veja, se tudo já está pronto desde o princípio, então por que exatamente nós estamos aqui? Por quê? Nós temos livre-arbítrio, poder de escolha, poder de imaginação, simples. Porque esse lugar aqui não é realidade. Repito, este lugar, este universo, este mundo não é a realidade. Veja, preste atenção no mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Antes do universo ser criado, antes do Big Bang, não existia gravidade, não existia espaço e nem tempo. E o reino dos céus é anterior à criação. Isto significa que na criação existe espaço e tempo, porém não na eternidade, não no reino dos céus. Se no reino dos céus não existe espaço nem tempo, podemos entender que o espaço e tempo é apenas uma ilusão, um sonho de Deus, por assim dizer. Prova disto é que no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, diz: o que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada novo debaixo do sol. Deus não previu o futuro quando ele disse que ele estava anunciando o fim desde o princípio.
É simplesmente porque isso tudo não é real. Aqui não é a realidade. Na realidade não existe espaço nem tempo. Preste atenção neste mistério. É como se você tivesse assistido um filme. Então você conhece o princípio, assim como o final do filme. Então, tudo que está acontecendo aqui é como exatamente acontece no filme. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. Basta voltar o filme para o início e você entenderá e conhecerá o princípio e o fim, pois o princípio e o fim se encontram exatamente em você, pois você é Deus em manifestação, você é a luz do mundo, pois este é exatamente o seu sonho, pois foi o Verbo que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação. Um loop infinito está se desdobrando através do sonho de Deus. Aqui não é a realidade, mas os cientistas da mente, sim, os homens sábios dessa geração, afirmam que você pode usar o poder do subconsciente para forjar a sua realidade. Mas não existe realidade neste lugar, pois aqui é a ilusão do ser. Então, quando você está alterando a sua suposta realidade neste lugar, você está realmente fazendo um cativeiro para a sua mente. Pois você não é o corpo é a prisão do espírito. O despertar do espírito acontece quando você passa a se reconhecer através do espírito e não mais do corpo. Enquanto você tentar moldar a sua realidade através da sua imaginação, através do poder do subconsciente, através da lei da atração, você estará vivendo no mundo dos sonhos. Pois, repito, do que adianta exatamente mudar a sua realidade neste lugar, se este lugar não é a realidade? Você é a ilusão do ser, meu amigo. Neste caso, tudo que você pode manifestar através da imaginação não é real, pois este é o sonho de Deus. No sonho, preste atenção no sonho. A sua imaginação controla o sonho, não a realidade. A sua mente, consciente ou subconsciente, pode lhe atrair dinheiro, prosperidade, sim. Através da sua imaginação, você pode mudar o seu destino neste lugar, mas você não pertence a este lugar. Prova disso é que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. Da onde foi enviado o Espírito? É de lá que você pertence. O Espírito está tendo apenas uma experiência através do corpo. Mas se você insiste em se reconhecer através do corpo e nega que você, na essência, é o Espírito, você nunca poderá despertar do sono da morte. Por isso, diz as Escrituras, desperta tu que dormes. Tu és Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois quando o Verbo se fez carne, ele assumiu a natureza humana e passou-se a se esquecer de si mesmo, através do Espírito, pois ele se fez unicamente carne. Por isto, você precisa passar a conhecer a luz, pois quando você for um conhecedor da luz, existirá apenas uma única realidade. Mas enquanto você não for capaz de conhecer a luz será muitas coisas para você. A luz é muitas coisas. Há uma infinidade de diversidades de seres humanos, simplesmente porque eles não são capazes de se reconhecerem através da luz que é Deus. Mas quando você entender que você não é o corpo, nem a imaginação do corpo, então você estará preparado para retornar para a casa do Pai.